Seja muito bem-vindo aqui ao Escola para Comunicadores. Meu nome é Ivan Saraiva e hoje nós vamos entender e analisar um pouquinho as razões pelas quais você sente medo. No final do vídeo, a gente vai ver o que o Homem-Aranha, Spider-Man e Stan Lee, o criador do Homem-Aranha, tem a nos ajudar, a nos auxiliar para a gente vencer o medo de falar em público. Mas no começo agora eu já vou apresentar para você algumas causas que podem estar impedindo você de estar em segurança, em tranquilidade, diante de um auditório, diante de uma plateia ou mesmo diante de uma câmera. Então veja, depois da morte, o maior medo da humanidade é falar em público. Não é claustrofobia, medo de ficar preso em lugares fechados, não é medo de altura. Existe até um medo chamado araquibutirofobia. Sabe o que é araquibutirofobia? É medo de manteiga de amendoim grudado no céu da boca. Absurdo, né? Mas tem todos os tipos de medo, todos os tipos de fobia. Tem gente que tem medo de barata, medo de sapo, medo de cobra, medo de aranha, medo de tanta coisa, mas o medo de falar em público ganha disparado, só perde para o medo da morte. Agora, por que as pessoas têm tanto medo de falar em público? Por que você está com medo de falar em público? Bem, algumas causas possíveis. Primeiro, a gente tem medo de ser julgado, a gente ser analisado. A pessoa vai olhar e vai falar, fala bem, fala mal, essa pessoa tem o dom da oratória, essa pessoa não tem o dom da oratória, essa pessoa estava preparada, essa aqui não estava preparada. A gente tem medo de ser avaliado, medo de ser julgado. Você sabe que um medo parecido, paralelo a esse, é quando o jovem tem que prestar vestibular, Enem. Existe uma expectativa social de que ele passe nas melhores universidades, sobretudo nas universidades públicas. Então, o indivíduo, além dele ter que estar extremamente concentrado para pegar as pegadinhas das perguntas algumas capciosas, etc., ele também tem a pressão social, a vergonha de dizer não passei, não foi dessa vez, quem sabe no próximo ano. O medo de ser julgado, o medo de ser avaliado é tão profundo que pode ser que influencie até nas respostas do indivíduo ali no Enem. Então o que isso significa? Que eu e você, a gente precisa desenvolver a chave do dane-se, para não falar outra palavra que está na moda aí, que eu não gosto, que é um palavrão. Mas a gente precisa entender que o nosso crescimento profissional, como líderes, o nosso crescimento na comunicação, ele não pode ter um freio de mão que é a avaliação, o medo da avaliação e do julgamento dos outros. O que o outro vai pensar, o que o outro vai dizer, eu não tenho como controlar. Isso é uma realidade dele. O que eu posso fazer é me preparar bem, o que eu posso fazer é treinar no espelho, o que eu posso fazer é falar para a parede, eu posso ter N técnicas diferentes para poder estar melhor preparado. Agora, eu não tenho condições de definir o que o outro vai achar ou vai deixar de achar. A verdade é que tem estilos de oratória e cada um tem o seu, e pode agradar mais a alguns e menos a outros, mas isso é natural da vida. Se você perguntar quem é melhor, Ronaldinho Gaúcho ou Ronaldo Fenômeno, vai dividir. Quem é melhor, Ronaldo Fenômeno ou Romário? Divide. Quem era melhor, Zico ou Rivelino? Divide, né? Messi ou Cristiano Ronaldo? Porque cada um tem uma perspectiva. Então, a análise, né, do que o outro vai fazer, isso não depende de mim. Você quer ver um outro possível medo que esteja aí no seu coração? Um medo de comparação. Isso acontece muito no mercado de trabalho, no meio corporativo. Porque, geralmente numa reunião de líderes, você tem que apresentar ali o seu relatório e todos estão apresentando um relatório. E aí o medo da comparação vem. Aquele fez uma apresentação melhor, as imagens eram mais bonitas, ele tinha resultados melhores para apresentar, a forma como ele apresentou foi engraçada, divertida, agora venho eu aqui com esse negócio todo sério. E o medo de comparação, porque parece apenas aparência de que numa apresentação você é melhor que os outros. E eu vou dizer uma coisa para você,
Quantas vezes eu já vi um indivíduo que tinha uma oratória fantástica, uma forma de falar fácil, gostosa, etc., mas os resultados dele eram desse tamanho. Às vezes o teu resultado é desse tamanho e você está errando no quê? Na forma de falar, na forma de apresentar. Então parece que o indivíduo que é menos competente é mais competente. Por quê? Porque ele só tem um ovinho desse tamanho para vender, mas ele vende muito bem e você tem 2 dúzias de ovos aí e não vende. Por quê? Pela essa inabilidade temporária de falar em público, medo, travas, né, essas correntes que prendem a gente, etc., na hora de falar em público. Mas eu disse que é por enquanto, porque eu tenho certeza que você vai se inscrever aqui no canal. Toda semana tem 3 vídeos para você, para te ajudar nesse processo, para você aprender a falar em público e sempre gratuitamente. O objetivo desse canal é poder ensinar para você toda a minha experiência, são 20 anos de experiência falando em rádio, televisão, internet, nos 5 continentes, sou conferencista internacional, já corri todos os estados do Brasil, falando em estádios, ginásios, e eu quero colocar tudo isso aqui à sua disposição. Então, por isso que eu disse que é ainda, porque você vai se inscrever aqui no canal, vai ativar todos os sininhos aí das notificações e você vai aprendendo passo a passo 3 aulas gratuitas para você aqui semanalmente. É claro que se você tiver pressa e você quiser se tornar realmente um expert na forma de falar, na oratória, falar em público, se tornar um digital influencer, conseguir falar para as câmeras, entender como é o processo de vencer o medo, etc., você pode fazer o meu curso, certo? No final do vídeo, eu vou colocar ali direitinho algumas instruções para você, mas você pode clicar aqui embaixo na descrição, no comentário, que tem o link da minha página para você fazer a sua inscrição agora mesmo, se essa for sua vontade. Então veja, primeiro, questão do julgamento, esse pode ser a razão do seu medo. Segundo, comparação. E um outro aspecto que eu tenho percebido com os meus alunos no curso é o seguinte: as pessoas elas têm medo de que as outras pessoas percebam que ela está com medo. Ela tem insegurança de que as pessoas percebam que ela está insegura. E isso é um ciclo, né? Uma bola de neve, um ciclo vicioso, horrível. Então, eu tenho medo de que as pessoas percebam que eu estou com medo, eu estou inseguro porque eu tenho medo de que as pessoas percebam que eu estou inseguro e por isso eu vou ficando mais inseguro e elas vão percebendo mais e o caos vai acontecendo na hora de falar em público. Calma, amigo, tudo tem seu jeito, tudo tem seu tempo. Às vezes a pessoa tem medo de dar branco. Se eu chegar lá e esquecer tudo, e se eu chegar lá e ficar tão nervoso e travar, não conseguir lembrar de mais nada, o que vai fazer, que vergonha eu vou passar, olha o tamanho do mico, e o problema nem aconteceu e ela já está sofrendo por antecipação. Tudo isso, amigo, passa pela questão da autoestima, passa pela questão do autoconhecimento e também da autoconfiança. Não tem como a gente vencer o medo de falar em público sem trabalhar autoestima, autoconhecimento e autoconfiança. Eu vou deixar um card aqui, ó. Bem aqui, ó, vou deixar um card para você, eu não sei se é aqui ou se é aqui, mas eu vou deixar aqui em cima para você um card onde eu falo só sobre essa questão da autoestima e oratória e como desenvolver os 4 alicerces da autoestima para que você possa ter mais segurança na hora de falar em público. Vou colocar aqui no card, tá bom? Agora, eu disse para você, o que o Homem-Aranha tem a ver com a nossa insegurança, com o nosso medo na hora de falar em público? Bom, você sabe que Stan Lee, o criador, né, da maioria, se não de todos os personagens aí da Marvel, e ali tem muitos heróis, né? Você tem o Thor, você tem o Hulk, você tem o Homem de Ferro e você tem também o Homem-Aranha. O Homem-Aranha é o personagem mais amado do cinema. É o super-herói mais querido de todos. E quando Stan Lee criou na sua mente, né, o Homem-Aranha, ele falou pro seu produtor de gibis, etc., ele falou assim: Stan, você está completamente equivocado, todo mundo odeia aranha, tem medo de aranha, não tem como ser um super-herói aranha, não tem como. E aí Stan Lee acreditou no Homem-Aranha. E o que o Homem-Aranha tem de tão especial? O Homem-Aranha, ele é frágil,
Ele é um adolescente e ele passa pelas crises de adolescência. Ele não tem fisicamente assim um corpo tão fortão, nada disso. Ele é um menino cheio de problemas, de inseguranças, de medos, né? Então, quando você olha para ele, quando você olha para o Peter Park, ele é um garoto que sofre bullying, é um menino cheio de limitações, que é apaixonado num amor impossível, porque ele não é nada, não é ninguém, e todo mundo se identifica com alguém assim. Por que eu estou trazendo aqui Stan Lee? Estou trazendo o Homem-Aranha, que na verdade é Menino-Aranha. Por que eu estou trazendo tudo isso? Porque se você entrar para falar em público como um super-herói, como um cara que sabe de tudo, o cara que detona, o cara que conhece tudo, parece que o indivíduo é Salomão, né? Ele sabe de todas as coisas, o homem é sábio, tem resposta pronta para tudo, frases de efeito. Se esse cara, se você entrar com esse tipo de salto na hora de falar em público, a chance de dar errado é grande. Mas se você chegar de maneira humilde, se você chegar de maneira franca, se você não tiver receio de se apresentar vulnerável, você vai descobrir que ali na plateia existem pessoas torcendo por você. Tem muita gente ali que não tem coragem de estar na frente como você está. E está vendo a sua superação, está vendo o seu esforço e vai torcer por você. E o olhar dela vai ser um olhar de aprovação, vai ser um olhar de apoio para você. E você pode se firmar nesses olhares e nesse tipo de pessoa que sempre tem nos auditórios, nos lugares onde a gente está, porque você não está num tribunal de inquisição, você não está num julgamento, né, como réu sendo julgado se você vai ser condenado ou absolvido. Você está ali dando uma palestra, apresentando um relatório, mesmo gravando um vídeo diante das câmeras, ou fazendo um sermão, pregando um sermão aí na sua igreja. Tem até uma história que eu queria repartir com você, que é a história do rapaz, né, que ele pegou e foi pregar na igreja dele, né, foi fazer um sermão e ele entrou todo poderoso, mas o sermão foi um fiasco e ele desceu de cabeça baixa. Quando na saída uma senhorinha, uma velhinha chegou para ele e falou assim: filho, se você tivesse entrado do jeito que você desceu, você teria descido do púlpito do jeito que você entrou. Ou seja, ele entrou lá por cima, se achando o máximo, saiu aqui humildezinho. Se ele tivesse entrado humildezinho, ele teria saído assim. Então, quando você for falar em público, lembre-se que não são inimigos que estão ali. Tem muita gente má? Claro que tem. Tem gente que pode tirar sarro, humilhar, depois dar risada de você na frente dos outros. É possível que tenha, sempre tem um espírito de porco, né? Sempre tem gente assim. Mas acredite, tem muito mais gente bondosa, pessoas que vão reconhecer seu esforço. Então vá de maneira humilde, vá de maneira franca, né? Sem medo de aparentar estar vulnerável, porque você está vulnerável. Lembre do Homem-Aranha, Peter Park, vulnerável, humilde, gente boa, e todo mundo é apaixonado por esse super-herói, que é o super-herói mais querido da história do cinema. Então eu espero que dê tudo certo aí na sua vida. E um último conselho para você. Eu não sei quem é você, não sei se você tem alguma fé, não importa se você é católico, espírita, se você é evangélico, mas antes de falar, seja no trabalho, seja na universidade, ou mesmo se você for pregar, ore a Deus, peça para Ele tirar o nervosismo de você, tirar todo o estresse, tirar todo esse sentimento ruim, esses medos que você tem no coração. A Bíblia diz que o perfeito amor lança fora o medo. Eu espero que você fale com segurança. Não esqueça de fazer a sua reza, a sua oração, a sua prece. E se você quiser ser meu aluno pessoal, se você quiser que eu acompanhe você, aí, meu amigo, eu tenho um curso muito especial chamado Segredos da Oratória Moderna. É só você vir aqui embaixo, clicar no link e você já vai cair na minha página. E ali você vai entender melhor o projeto e vai ser uma honra ter você como meu aluno ou como minha aluna. Eu espero você agora dentro do curso e até o próximo vídeo.